Prepare o seu coração, pois a partir de agora você vai ouvir uma poderosa mensagem de despertamento, com poder, inspiração e sob a unção do Espírito Santo. Ouça com atenção. Deus vai falar com você. Pai, quantos querem ver-me ao chão? Clamam, gritam pelo sangue meu. Querem ver-me caminhar sozinha. Esdras capítulo 10, vamos ler o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Gostaria que os irmãos repetissem essa frase: ainda há esperança para Israel. Mais uma vez: ainda. Podeis sentar, irmãos. Se existe uma frase que nos anima, nos motiva, nos faz acreditar que ainda existe uma solução, e como dizem por aí, existe uma luz no final do túnel, é essa frase: ainda há esperança. E quando nós lemos a história de Israel, e especialmente esse contexto aqui, nós vamos entender o porquê dessa frase, em que o povo de Israel está envolvido para que Secanias falasse para Esdras que no tocante a isto o quê? A esperança para Israel. Para sabermos todo, porque tem gente que diz assim: irmão, ainda tem solução, ainda tem jeito, e dá-se a entender que às vezes esse ainda a esperança parece que é algo automático, que é só eu ficar lá na rede, só eu ficar no bem bom, como diz por aí, e que tudo vai acontecer, porque ainda há esperança. E eu proponho para os irmãos nessa noite, nós vemos como que nós podemos dizer e isso acontecer, ainda há esperança para Israel. Quais são as atitudes que nós devemos tomar para que assim essa frase ela não seja uma frase vazia, mas que nós falemos que ainda há esperança e Deus cumpra, Deus entre com provisão e Deus nos traga o milagre. Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, 430 anos debaixo da escravidão lá nas mãos de Faraó, uma das coisas, entre tantos os mandamentos que Deus deu para a nação de Israel, é que eles não misturassem com as outras nações ímpias, que eles não tivessem relacionamento de sangue, que eles não coabitassem com pessoas de outras nações, de outros povos, para não contaminar a nação eleita, a nação santa, que era o povo de Israel. O povo de Israel passa o tempo, passa a história. Agora o povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da imoralidade, o povo agora está no cativeiro. E Deus, sendo maravilhoso, Deus sendo grandioso, vai lá no cativeiro e entra com providência, e o povo começa a voltar devagarinho para Jerusalém, até que nós chegamos no capítulo 9 do livro de Esdras, quando o povo começa a voltar, os remanescentes, as pessoas começam a voltar devagarinho
para Jerusalém. Quando o povo já está na bênção e que Deus arranca o povo do cativeiro, o povo, em vez de ser grato a Deus, de obedecer a Deus, de ter uma vida pautada pelos estatutos que Deus deu a Moisés, que Deus deu na sua lei, o povo começa a fazer exatamente ao contrário de tudo que Deus disse. Veja o que diz o capítulo 9: acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Veja que aquilo que Deus havia dito não faça, quando o povo está saindo do cativeiro, do exílio, o povo casa com as mulheres estranhas. O povo de Israel casa com os cananeus, com as mulheres cananeias, casa com as mulheres heteias e assim por diante. E veja, irmão, que foi um número alto. Quando nós vamos lá para o capítulo 10, a partir do versículo 20, nós chegamos à conclusão que foi pelo menos 113 pessoas. Entre elas, faz-me isso, entre elas 17 sacerdotes, 10 levitas e 86 outras pessoas. 113 pessoas coabitaram, tomaram mulheres de outras nações, a qual Deus disse: não se misture, a qual Deus disse: não faça isso, para não contaminar a linhagem santa. Para que vocês, e a Bíblia diz que alguns deles chegaram até ter filhos com as mulheres moabitas, com as mulheres de outras nações. Então, quando Esdras, o sacerdote, o escriba, fica sabendo dessa situação, de que o povo está tomando posse de mulheres estranhas, de outras nações, de outros povos, veja o capítulo 9 e o versículo 5: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, eu me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e orei. Então, quando Esdras vê aquela situação, aquilo o incomoda, até o ponto, irmão, que a Bíblia diz no capítulo 9 e no versículo 3, que ele rasgou as suas vestes, ele rasgou o seu manto, ele arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua barba, e ficou atônito. Quando Esdras vê que o povo está desviando-se da presença de Deus, ele não aceita aquilo, ele arranca os seus cabelos da cabeça, ele arranca a sua barba, ele arranca ele destrói toda a sua vestimenta. Por causa do quê? Porque o povo estava desobedecendo a Deus. E o que eu acho interessante é que Esdras, no capítulo 9 e no versículo 6, quando ele começa a sua oração, ele não diz: olha, Deus, foi o povo que pecou, foi a nação de Israel que pecou. Não foi. Ele se enquadra na mesma situação do povo. Ele fala: Senhor, as nossas iniquidades. Ele fala: as nossas culpas, dando a entender que ele também havia pecado. Por que Esdras fez isso, irmão? Nunca pense que só acontece com os outros. Esdras se enquadra na situação do povo, mas quem pecou não foi Esdras, quem pecou foi a nação de Israel. Mas quando Esdras está diante de Deus, ele fala: as nossas iniquidades, as nossas culpas. Ele se enquadra no pecado na nação de Israel. E Esdras começa a orar a Deus, começa a fazer confissão, ele começa a ficar apavorado, ele está desesperado, até que nós chegamos no capítulo 10, e quando Secanias, filho de Giel, ao qual foi o porta-voz daqueles que pecaram, ele, quando vê
Esdras sofrendo, estava ali totalmente atônito diante do que ele está vendo, está entristecido. Secanias de Esdras, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ele estava dizendo: olha, Esdras, na verdade nós pecamos. Na verdade o povo entrou por um caminho diferente daquilo que Deus disse. O povo, a nação, esses 113 pessoas. E veja, irmão, que olha como o pecado foi generalizado, porque não só foi o povo, começou pelos sacerdotes, governantes, levitas, aquelas pessoas que tinham que ser o exemplo e o modelo. Eles foram os primeiros a pecarem. Eles foram os primeiros a tomar mulheres estranhas. E Esdras, quando vê isso, Esdras fica atônito, fica incomodado, porque Esdras sabia, irmão, que toda desobediência tem consequência. Deus estava tirando o povo já estava no cativeiro por causa da desobediência. Agora que Deus começa a reverter a história, o povo cai no mesmo erro, cai no mesmo pecado. Então quando Esdras vê aquilo, ele fica preocupado. Meu Deus, Esdras fica atônito. É isso que a Bíblia diz. Até que Secanias de Esdras, no tocante a isso, ainda há esperança. Agora, por que Secanias falou isso? Porque Secanias, por certo, sabia que em Deuteronômio capítulo 30, versículo 8, 9 e 10, diz que quando o povo volta para Deus, Deus abençoará o povo. Ele sabia que mesmo o povo tinha transgredido, desobedecido os estatutos de Deus, mas se o povo voltasse voluntariamente para o Senhor, ainda haveria esperança. Ainda que nós erremos, ainda que nós falhemos, mesmo assim, ainda há esperança para nós. Você sabe o que Satanás está dizendo? Olha, não, já errou mesmo? Fica aí, fica nessa situação. Tu já fez isso, já fez aquilo. Essa é a vantagem, essa é a vontade de Satanás. Mas não faça isso. Se errou, se levanta e corrija, porque ainda há esperança para nós. Diga: ainda há esperança para a minha vida. Ainda há esperança para você, meu irmão. Satanás que está dizendo: não, tu vai morrer assim porque tu fez isso, tu fez aquilo. Essa é a vocação dele, de te acusar, de dizer que você errou e vai morrer nessa. Enquanto que ele estiver dizendo em um ouvido que você está destinado ao inferno, diga: olha, Satanás do inferno, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha vida no passado foi sepultada, e a partir de hoje, a partir de agora e a partir desse momento, eu sou uma nova criatura. Agora, para essa expressão, ainda a esperança não seja vazia, nós precisamos ter algumas atitudes que o povo teve. Porque eles não falaram: ainda a esperança ficou lá no bebê. Não, eles tiveram atitudes. As nossas atitudes valem mais do que as nossas palavras. É melhor você não falar nada e agir diante de Deus do que falar e nada fazer. A primeira atitude, irmão, que o povo tem é quando Secanias diz assim no versículo 2: nós temos transgredido contra Deus. Ou seja, ele reconheceu que de fato o povo havia pecado. Às vezes eu fico pensando, irmão, tem pessoas que errou, pessoas que fez errado, que fez tantas coisas e fica insistindo ali no erro, não reconhece que errou, não reconhece que precisa mudar, não reconhece que tem que andar por um caminho adverso àquele que ele está andando, para que Deus possa entrar com providência. O primeiro, irmão, ponto é nós reconhecer o nosso pecado. E aqui ninguém pode bater no peito. Eu sou a quarta pessoa da Trindade.
Eu sou o secretário executivo de Deus na terra. Quem pode dizer isso? Nem Esdras, irmão, que Esdras não pecou, mas ele dizia as nossas culpas. Nós temos pecado contra o nosso Deus todos os dias. Nós temos pecado, desobedecido a palavra de Deus. Nós temos andado por caminhos que não condiz com aquilo que Deus determinou para você. Então nessa noite, ande pelo caminho da bênção. Então nessa noite, ande pelo caminho da vitória. Pode ter certeza que quando você reconhecer, aí Deus vai dizer aí da esperança para você, minha filha. Quando nós reconhecemos, Deus vai dizer: fique em paz, porque o milagre vai chegar. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado e reconheça o seu pecado, para que assim haja esperança na sua vida. A segunda atitude que o povo tem é ainda no versículo 3, quando ele diz assim, ó: agora pois façamos aliança com nosso Deus, que despediremos todas as mulheres. Qual é a segunda atitude? A segunda atitude é de renovar a aliança. Isso aqui não é eles não estão fazendo uma nova aliança, porque a aliança já existia de quando Deus tira o povo do Egito. Ele só está voltando para a prática do primeiro amor. Se ele está renovando a aliança, ele está reconhecendo que ele quebrou uma aliança que já existia. Ô irmão, com o passar do tempo, nós perdemos o primeiro amor. Quando nós íamos para a igreja, nós oramos. Se falar de oração, nós éramos o primeiro a estar na igreja. Se falar de evangelizar, nós éramos o primeiro. Isso é no primeiro amor. Aí quando passar o tempo, parece que a gente cresce demais. Aí que está o problema. Crescer demais, irmão, é complicado. Não cresça demais. Fique na medida certa, para que o primeiro amor não saia da sua vida. Renove a sua aliança com Deus. Se você não tem mais vontade de estar na casa de Deus, se você não tem mais vontade de orar, de jejuar, de buscar, de descer pelas madrugadas, a partir de hoje diga: Deus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu vou voltar à prática do primeiro amor. Olhe para dentro de você e veja se você está no fervor da mesma aliança. O povo diz: olha esta, vamos fazer uma aliança aqui. Nós vamos despedir todas elas. Nós vamos tirar esse pecado do nosso meio, porque nós queremos consertar o nosso erro. Irmão, não espere a sua aliança envelhecer. Não espere a sua aliança ficar encardida. Não espere a sua aliança ficar sem vida, e aí você vai entrar na vida monótona, cansativa, enfadonha. Você não vai estar aqui na igreja, mas porque eu estou na igreja, eu poderia estar lá do outro lado, eu poderia estar comendo lanche, eu poderia estar fazendo outra coisa. Isso é sinal de que a sua aliança está velha, a sua aliança está perdendo o sabor. Mas nessa noite diga: Deus, eu quero a força e o poder do teu Espírito para renovar a aliança outra vez com o Senhor. A terceira atitude do povo está no versículo 7, 8 e 9. Quando Esdras, a Bíblia diz que Esdras fez passar pregão, mensageiro por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio, que devia juntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes, dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e eles mesmos separados da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês,
todo o povo se assentou na praça de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa da grande chuva. Qual é a terceira atitude? A terceira atitude é que todo o povo deveria se reunir em Jerusalém. E quem não fosse em um espaço de 3 dias, a Bíblia diz que todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e também eles estariam separados da congregação, eles estariam longe da comunhão com seus irmãos em Jerusalém. Aí você diz: mas pastor, o que tem a ver isso com o que o senhor está pregando? Tem tudo a ver, irmão. Lembre-se de Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém. Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Ainda haverá esperança para você quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Não vá para a Judeia, não vá para a Samaria, não pegue atalho. O lugar da bênção é Jerusalém. Quantos que estão em Jerusalém? Ô irmão, não perca tempo com coisas que não vai produzir nada na sua vida. Que não esteja na mesma situação de todos aqueles que não estivessem em Jerusalém. Os seus bens seriam destruídos e ele mesmo separado da congregação. Quem não está no centro da vontade de Deus não tem bens. Esses bens é os dons espirituais. Esse que ser cortado da congregação é que nós não temos comunhão uns com os outros. Mas quando nós estamos em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, ainda há poder do Espírito Santo para nós vencermos e podemos dizer: para a minha vida ainda há esperança. A quarta atitude que o povo de Israel toma é no versículo 11: agora, pois, fazei confissão ao Senhor seu Deus. A quarta atitude é o povo orar confessando os seus pecados. Todo pecado tem um nome, irmão. Oh Deus, me perdoa pelos meus pecados, tá, Senhor? Olha, eu cometi muito pecado hoje, mas que o poder do sangue de Jesus me purifique. Amém, boa noite, vou dormir, tchau. Opa, isso não é confissão. Fornicação é nome de um pecado. Adultério é nome de pecado. Imoralidade é nome de pecado. Idolatria é nome de pecado. Todo pecado tem um nome. Murmuração é pecado. Reclamação é pecado. Então não é só nós dizer: oh Deus, me perdoa. Sim, Deus vai perdoar, mas nós temos que confessar o que nós praticamos. O povo aqui, ele pratica o pecado do jugo desigual, de tomar mulheres estranhas. Então eles tinham que falar que tipo de pecado ele fez. Ô irmão, se você soubesse o poder que existe na confissão, nós não guardaríamos pecado dentro de nós. Observe quando você está angustiado e que você, sabe, fez alguma coisa, ou você quer falar alguma coisa para uma pessoa, você fica guardando aquela coisa no coração, né? E aquilo ali vai te consumindo devagarinho, e você só fica naquela: Deus, me dá a oportunidade para falar com o irmão, porque eu preciso falar com ele. Isso já está te incomodando. Quando você fala com a pessoa, não parece que você está mais leve? Você tira aquele incômodo. Assim é a mesma coisa com Deus. Enquanto nós guardamos pecado dentro de nós, enquanto nós estamos vivendo como se nada está acontecendo, nós achamos que estamos crescendo para cima, quando na verdade nós estamos descendo para o Hades. Querido, todo pecado tem nome, então confesse ao seu Deus. Eu não quero saber que tipo de pecado você cometeu. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer ouvir a sua confissão. Deus quer ouvir o que está dentro de você. Quando nós confessarmos os nossos pecados para Deus, aí você vai dizer: ainda há esperança para a minha vida. O salmista disse que enquanto ele ficou calado,
os seus ossos se apodreceram dentro dele. Mas quando ele abriu a boca, a alegria do Espírito fluiu na sua vida. Levanta a sua mão para o céu e diga: Deus, perdoa toda a sorte de pecado que eu tenho cometido. Que nesta noite, Senhor, eu venha desfrutar o teu perdão. E a ti eu confesso cada um deles, para que eu possa dizer: ainda há esperança para a minha vida. Agora veja, irmão, que o povo está tentando consertar pecado. O povo está tentando consertar uma situação que desagradou a Deus. Mas mesmo assim, apareceu opositor. O povo pecou, o povo desagradou a Deus, o povo quebrou os estatutos do Senhor. Mas quando o povo reuniu e alguém deu um projeto, uma ideia para resolver o problema, aí apareceu os opositores. Veja o versículo 13: porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos que transgredimos nestas coisas. Ele está dizendo: olha, o povo é muita gente, nós estamos no tempo de chuva, e não vai dar para resolver isso de uma só vez, porque foi muita gente que transgrediu. Versículo 14: ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que envia eles em tempo determinado todos que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos dessa cidade, seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por essas coisas. Então, em vez de tentar resolver tudo de um só dia, eles sugeriram que aqueles que havia pecado, havia tomado mulheres estranhas, fosse e resolvesse individualmente, um por um. Agora veja o que diz o versículo 15: no entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se opuseram a estas coisas, e Mesulão e Sabetai o levita o apoiaram. Veja que aparece nessa história 4 opositores. Ô irmão, opositores é opositor, meu irmão. Você transforma um pecador em um salvo, mas você não transforma um opositor em amigo. Opositor é opositor. O povo está pecando, o povo está tentando consertar a sua vida com Deus, e mesmo assim aparecem 4 homens dizendo que não daria certo, dizendo que não tinha mais jeito. Querido, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, ainda que os opositores digam que não vai dar, ainda a esperança para nós, porque Deus é o dono de nossas vidas. Não importa o que diz ao seu respeito, o que importa é aquilo que Deus tem dito. Talvez os seus opositores estão dizendo: rapaz, para disso, para de se iludir. Você quer ser muito crentona, muito santona. Meu irmão, continue crentona, continue sabichona, mas esteja debaixo da promessa de Deus. Continue temor a Deus, porque para a sua vida ainda há esperança. Olha para o irmão e diz: não seja minha opositora. Diz para ele: não seja minha opositora, porque eu estou debaixo da promessa. Eu quero dizer que a promessa vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Os opositores terão que aplaudir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tome posse dessa palavra e acredite que Deus vai entrar com providência. O milagre vai acontecer, porque ainda há esperança para a sua vida.
Agora veja, irmão, a quinta e última atitude é o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, versículo 19: com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres. Para que essa expressão ainda há esperança para você se cumpra na sua vida, nós devemos ser compromissados com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz, no versículo 19, dizendo que com um aperto de mão eles selaram o seu compromisso. Eles se comprometeram em despedir as mulheres. Eles não puderam viver mais com as mulheres, porque eles estavam compromissados em acertar sua vida com Deus. Eles tiveram atitude e não só palavra. Aperta a mão do irmão que está ao seu lado. Aperta a mão dele. Aperta, aperta, aperta. Diga: tenha compromisso com aquilo que você fala. O que você tem dito? Ó Deus, eu vou ser mais crente, eu vou agora resolver a minha vida está desse jeito mesmo, a minha vida bagunçada, eu não oro mais, eu tenho andado por caminhos errados, eu tenho feito aquilo que não é do teu agrado, mas eu me comprometo em despedir as mulheres estranhas da minha vida. Mas eu me comprometo em abrir mão desse encosto que está impedindo a minha comunhão com o Senhor. Irmão, tenha compromisso com aquilo que você promete para Deus. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. A Bíblia chama nós de loucos se nós fazemos isso. Tenha compromisso com aquilo que você fala para Deus. Quando nós ouvimos a palavra assim que inquieta, aí a gente fala: meu Deus, é verdade, a minha vida está nessa situação. Meu Deus, eu preciso arrumar essa... eu sei disso. Mas às vezes quando a gente vai embora, irmão, quando a gente está na nossa casa, ou quando nós temos uma oportunidade de andar pelos mesmos caminhos, nós esquecemos do nosso compromisso lá na igreja. Agora, em vez de você pegar na mão do seu irmão, pela fé, pegue na mão de Deus e diga: Deus, eu quero assumir um compromisso com o Senhor nessa noite. Diga: Deus, eu assumo o compromisso que eu vou mudar a partir de hoje. Eu assumo o compromisso que eu vou ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu assumo o compromisso que eu quero te conhecer melhor. Pode ter certeza, irmão, que quando nós tivermos atitudes certas, baseado na palavra de Deus, haverá esperança para a sua vida. Quem sabe Satanás está dizendo que tudo acabou, aqui é o final da chegada. Não, ainda tem outra milha para caminhar com o Senhor teu Deus, porque para a sua vida, para a sua família, para todos os teus, ainda há esperança para você. Eu quero dizer que há esperança para você, irmão. Há esperança para a sua vida. Não se desespere. Não fique aí desanimado. Ainda há esperança. Agora Deus está esperando que nós hajamos, que nós tenhamos atitude, que nós viemos reconhecer o nosso pecado, que nós viemos renovar nossa aliança, que nós viemos estar em Jerusalém no centro da vontade de Deus, que nós viemos confessar os nossos pecados e que nós venhamos comprometermos com aquilo que nós prometemos para Deus. Aí nós podemos dizer: ainda há esperança para a minha vida. Quando nós tivermos atitudes certas, aí você pode dizer: olha, Satanás do inferno, a minha vida não acabou por aqui, os meus sonhos não vão para a sepultura, os projetos de Deus vão acontecer, porque eu estou debaixo da vontade de Deus, porque eu estou debaixo da poderosa palavra do Senhor. Ainda há esperança para você. Não fique desesperado, porque Deus chega no tempo certo. Se coloque em pé nessa noite. Eu gostaria que você orasse a Deus, mas orasse a Deus renovando a sua aliança com Ele. Que você orasse a Deus reconhecendo que você precisa de algo mais de Deus. Eu preciso de algo mais de Deus. Nós precisamos, irmão, de algo mais de Deus.
Deus quer que você conheça, mas conheça mesmo. Mas tem muitas coisas, tem muitos entulhos, tem muitos lixos que nós devemos abrir mão e apertar a mão de Deus. Segure minhas mãos, Senhor, para que eu possa cumprir tudo aquilo que eu tenho te prometido. Feche os seus olhos e fale com Deus aí no seu lugar. Arabassume rei a sala calafome da calabadaça. Ah, Massaia, eu se ouvia e a capa talabadala fomia. Oh Deus, Arabassume rei a saia que eu sou. Eu não sei o que tem se opondo à sua intimidade com Deus. Eu não sei que entulho, eu não sei que lixo, eu não sei o que é que está impedindo da sua comunhão com o Senhor teu Deus. Ou quem sabe o que diabo tem soprado no teu ouvido. Eu não sei o que os teus opositores têm dito para você, que não vai dar certo, que não vai se cumprir. Mas nessa noite Deus manda eu te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança para você, meu irmão. Ainda há esperança para você, minha irmã. Mas tem que tirar os entulhos, tem que abrir mão de muitas coisas. Amassaio com ela calabadai. Arapatalabasso mereia saio com minha. Faça oração de confissão a Deus nessa noite. Da mesma forma que os israelitas, que a nação de Israel confessou o seu pecado para Deus, confesse nessa noite para Ele, porque Ele está aqui para te perdoar, Ele está aqui para te purificar. Ele diz: meu filho, minha filha, perdoados estão os teus pecados, receba a minha vitória. Arabassumereia saio com minha calabai. Arabadalabasso mele calafome de que me do comia la calabadai. Alabadalabasso mele calafome da calabadácia. Ai, eu sou miai, repai, eu comiai. Alabadalabasso mele a calafome da calabadácia. Deus, toque cada vida aqui nessa noite. Toca nesses corações, Pai, que está desanimado, que está achando que tudo acabou e que para ele não tem mais solução. Mas nesta noite, Senhor, que o teu Espírito flua. Amassoei assai. Arabadalabassome de que me dogou o some a la calabadai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se é pecado, meu Pai, de murmuração, de reclamação, meu Deus, se é pecado, Pai, de fornicação, de adultério, se é pecado, meu Deus, aleluia, o Senhor sabe, o Senhor conhece, libera o teu perdão. Alabassumeia saio come a la calabadai. Deus, nós queremos te servir melhor, Pai. Nós queremos te servir com sinceridade. Nós queremos te servir de corpo, alma e espírito, Pai. Amassaio comiei. Meu Deus, libera a tua unção nessa noite. Libera o poder do teu Espírito nessa noite. Meu Deus, levanta o que está caído. Fortalece aqueles que não têm mais força para estar na tua presença. Espírito de Deus, flui nessa casa. Sopra. Amassaio comiei. Alabadalabasso malacalabadalabadala calabada. Fale com Deus. Fale com Deus nessa noite.
Amasaio comia, capasaia caiu comia. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta o poder do Espírito Santo. Sinta! Amasaio comia la calabadai. Apatalabasomereia sala calabadai. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o gozo do Espírito Santo. Sinta! Eu já decidi ouvir a tua voz, não ser mais uma multidão. Oh, glória! Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus nessa noite. Que tudo vai mudar. Oh, glória! Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Ainda há esperança para a sua vida, esperança para o seu casamento, a esperança para a sua família, a esperança para os seus filhos, a esperança para você. Posse do impossível, pois sei que nada pode me impedir. Aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Há uma promessa sobre a sua vida e ela vai se cumprir. Há promessa sobre a sua vida e ela está chegando. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, porque há esperança. Minha herança, oh, Espírito de Deus, sopra nesta casa, sopra nessa casa, sopra nessa casa. Arabadalaba sumalakalamandai, urubu sumereia lacalemesiai, arabadalaba sumalakalamandai. Além com sobrenatural. Deixa o Espírito de Deus te ajudar nessa noite. Deixa Ele te fortalecer. Ele está pegando na sua mão. Ele está te levantando. Sobrenatural. Mais que os meus sonhos eu conquistarei. Glória! Não ser mais uma multidão. É saio comia. Oh, maravilha! Os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Dá um abraço no teu irmão que está amado. Profetiza na vida dele que há esperança. Profetiza que ainda há esperança. Profetiza que nada está perdido. Profetiza que a última palavra é de Deus. Amasaio comiei. Arabadalabassomini que me comia na calabadai. Ainda há esperança para a sua vida, meu irmão. Ainda há esperança para a sua vida. Deus vai entrar nessa causa. Deus vai entrar nessa causa. Deus vai entrar. Receba a graça de Deus, receba o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba, receba, receba. Amanhecei, emiou, ai, comiai. Arrabatalabastou, medera, cala, fome da calabadai. Oh, glória! Deixa Deus te usar. 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 Ele pode te batizar com o Espírito Santo aqui agora. Ele pode te instalar aqui agora. Oh, além com sobrenatural. Mais que os meus sonhos eu conquistarei. Oh, além
glória.